Então, pessoal, nosso assunto de hoje é a respeito de um movimento de queda livre, movimento em que envolve um objeto caindo verticalmente, e aí esse movimento a gente vai conseguir associar justamente os movimentos que nós trabalhamos nas nossas últimas aulas. Para ser mais específico, um movimento de queda livre, que é quando o objeto cai, é um movimento uniformemente variado, que é aquele tipo de movimento onde a gente tem uma aceleração constante e aí, à medida que o tempo vai passando, a velocidade ela vai se alterando. Vamos ver como isso funciona necessariamente com as equações matemáticas, como que a gente pode trabalhar essa ideia das equações matemáticas associando ao movimento de queda livre. Eu vou projetar para vocês uma tela que será a nossa tela de anotação para que a gente possa verificar matematicamente como a gente pode trabalhar isso daqui. Vamos lá então? A tela vai sendo carregada para vocês e aí vocês conseguirão trabalhar necessariamente essa parte do nosso movimento. Acompanhe aqui comigo, ó. No movimento de queda livre, como eu falei para vocês, acabei de colocar, esse movimento de queda livre, ele obedece um movimento onde eu tenho um movimento, vamos até anotar isso daqui, ó, um movimento uniformemente variado. Uniformemente variado. Fechado? Para movimentos uniformemente variados, a gente sabe que tem que ter uma aceleração. Nesse caso, essa aceleração ela é específica, porque a ação do movimento em queda livre ela é regida pela força gravitacional. Primeiro vamos entender basicamente como consiste essa ideia do movimento em queda livre. Se eu imagino, por exemplo, um eixo horizontal, vamos imaginar aqui que esse meu eixo horizontal necessariamente representa para mim o solo. Vamos pensar desse jeito. Aqui para baixo eu tenho o solo, chãozão mesmo. Um movimento de queda livre é quando eu solto um determinado corpo. A ideia do movimento de queda livre é quando um corpo qualquer, um objeto qualquer, é solto. E aí, a partir de força gravitacional, ele cai. Essa é a minha ideia de um movimento de queda livre. Então, é um movimento necessariamente direcionado para baixo. É um movimento de queda. Então, eu vou perceber que esse objeto, depois de um certo tempo, ele vai tocar o solo. Esse é o meu sentido desse movimento em queda livre. Quando a gente observa esse movimento aqui, ó, a gente vai observar necessariamente esse objeto caindo. Agora, por que eu tenho esse movimento em queda livre? Isso acontece por conta da ação gravitacional. Eu tenho a força da gravidade, e aí a gravidade ela é um vetor, ela exerce para mim uma força gravitacional, e a gravidade, a força G, a força da gravidade, a aceleração da gravidade, ela sempre é direcionada para baixo. Então, por isso que o meu objeto, à medida que vai caindo, ele vai ganhando velocidade. Esse objeto ele vai ganhando velocidade. Então, é a ação da gravidade que provoca a queda do meu objeto. Então, vale lembrar que nesse movimento, que nesse tipo de movimento, a aceleração que nós usamos, ela é justamente a minha gravidade. É a gravidade que provoca para mim esse movimento de queda livre. Em movimentos normais, a não ser que o exercício seja específico, nós usamos que o módulo da velocidade ela é 10 metros por segundo ao quadrado. Realmente a gente usa geralmente, tá bom? Geralmente, não é sempre que a gente vai usar esse valor, não. Você vai usar esse valor de 10 metros por segundo ao quadrado quando o exercício não informar nada. Agora, se o exercício fala, olha, 9,8, você tem que usar esse valor, 9,8, tá bom?
Então, no geral, vou até puxar uma setinha aqui, ó, para que você lembre que a gente vai usar esse valor de forma geral, só se o exercício não for específico, tá bom? A gente usa esse módulo da aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. É importante a gente pensar que esse movimento de queda livre, ele finaliza no momento em que o objeto toca o solo. Só que como é um movimento de queda livre, é um movimento a partir da inércia, uma coisa bem interessante é que no momento em que o objeto é solto, a velocidade inicial ela vale zero, 0 metros por segundo, já que meu movimento é a partir da inércia, a partir da estabilidade. Você pega um objeto soltinho e solta ele. Então a velocidade de queda livre, a velocidade inicial de queda livre, ela vale zero. Só que à medida que o objeto vai descendo, essa velocidade vai aumentando. À medida que o objeto vai descendo, essa velocidade ela vai aumentando. Outra coisa que é interessante a gente expressar. Se o meu movimento acaba quando o objeto toca o solo, então esse movimento de queda livre, ele é limitado para uma determinada altura. Então, quando eu pego, por exemplo, a ideia da altura, deixa eu colocar aqui para vocês, para representar isso daqui. Quando eu pego, por exemplo, a ideia da altura, a altura é sempre uma vertical em relação ao solo. Então, se a gente faz aqui, ó, essa concepção, aqui eu tenho uma altura, que a gente vai chamar de h. E aí, a partir disso, a gente até mesmo consegue definir de qual altura o objeto foi solto, de qual altura ele caiu, por exemplo. Como é que a gente vai relacionar tudo isso daqui? Já que a gente trabalha uma ideia de movimento uniformemente variado, tecnicamente, todas as equações de movimento uniformemente variados, elas são aplicáveis nesse contexto, elas são aplicáveis aqui. Agora, como é que eu posso trabalhar essas equações de forma mais simples, sem toda hora eu precisar ficar lembrando essas equações? Vamos colocar aqui algumas equações interessantes. Primeira equação, bem legal da gente trabalhar. Olha só, a altura que o objeto cai, a altura de onde ele é solto, é sempre igual à gravidade vezes o tempo que o objeto demora para cair, e tudo isso dividido por 2. Essa é a primeira equação que nós podemos trabalhar num movimento de queda livre. Então eu posso relacionar nessa equação a altura em que o objeto é solto com relação ao tempo. Esse G aqui é de gravidade, tá bom? Vamos dando nome aos bois para que a gente não esqueça. Então o G é o valor da gravidade. E aí, como eu disse para vocês, se o exercício não falar nada, nós vamos usar a gravidade valendo 10. Esse H é a minha altura, é a altura da qual o objeto foi solto. E o T é o tempo. A gente pode chamar isso daqui de tempo de descida. Fechado? É o tempo que o objeto demora até tocar o solo. Essa é uma equação que eu posso trabalhar. Uma outra equação interessante da gente também verificar é poder descobrir com qual velocidade o objeto chega no solo. E essa velocidade é simples da gente determinar. A velocidade final, ela nada mais é do que a gravidade vezes o tempo. Gravidade vezes o tempo. Então, com isso, ó, eu consigo determinar com qual velocidade o objeto toca o solo. Então, vamos dando nome aos bois aqui, ó. E esse meu VF nós podemos simbolizar como velocidade final.
Aliás, não só a velocidade final. Às vezes a pergunta do exercício é só descobrir, olha, o objeto foi solto lá a 200 metros de altura, mas eu quero saber qual é a velocidade depois de 2 segundos. Só depois de 2 segundos. Não quero nem saber quando ele tocou no solo. Você joga o tempo de 2 segundos aí no lugar do t, junto com a gravidade, você descobre qual é a velocidade que ele chegou ao solo. E aí a gente tem uma outra equação que eu gosto de falar que é uma equação coringa, tá bom? É uma equação coringa, porque a partir dessa equação coringa eu posso relacionar outra variável, que é o seguinte, ó, que é justamente o valor da minha velocidade, que é assim, ó, a velocidade do determinado objeto em qualquer ponto do movimento elevado à velocidade, perdão, posso até falar como velocidade final, tá? Ela é raiz quadrada de 2 vezes gravidade vezes altura. Posso trabalhar desse jeitinho aqui, ó. Uma equação coringa, tá? Quando às vezes eu não sei o tempo, já que nas outras equações sempre precisa do tempo, quando eu não sei o tempo, eu posso usar essa equaçãozinha coringa aqui para poder determinar essa relação. Então, com essas 3 equações, eu consigo muito bem trabalhar qualquer movimento em queda livre. Fechado, pessoal? Bacana? Esse era o nosso conteúdo de hoje. Então, a partir desse conteúdo, a gente já consegue resolver qualquer exercício que exemplifique para mim um movimento de queda livre, tá bom?